A gente já começa. Muito bem, para a gente começar a falar de subvenção para investimento, né, a gente não tem como fugir da temática contábil, embora não seja o nosso objetivo aqui, né, tratar exaustivamente da legislação contábil, mas não temos como deixar de comentar, visto que foi em função da mudança do tratamento contábil que começou a surgir toda a polêmica no que se refere ao tratamento tributário, justamente porque, né, anteriormente à Lei 11.638 de 2007, as subvenções elas eram reconhecidas no patrimônio líquido, então elas não impactavam o resultado do exercício, né? E, consequentemente, como elas não eram reconhecidas como receitas, nós não tínhamos nenhum impacto tributário. Com a edição da Lei 11.638 de 2007, alterando a Lei das Sociedades por Ações, alterando a nossa legislação societária, e, posteriormente, a adoção dos pronunciamentos contábeis, e em relação a esse tema, nós temos o pronunciamento contábil CPC 07, nós tivemos aí uma mudança, né, na forma de contabilização e de reconhecimento das subvenções para investimento, passando a impactar, sim, o resultado do exercício, né? Então, o que a legislação contábil ela define como subvenção para investimento, né? São os recursos governamentais transferidos para empresas, normalmente ou através de incentivos financeiros ou fiscais, né? O que a gente vê mais detidamente, quando a gente está sentadinho na cadeira de um profissional tributário, a gente se vê mais diante de incentivos fiscais, concedidos, via de regra, pelos estados, em sua maioria, mas também há incentivos fiscais federais, como a gente vai comentar aqui, que acabam sendo também enquadrados nesse conceito. Com que objetivo? Para fomentar a construção de fábrica, ampliação de instalações de projetos, sempre com a finalidade de criação de emprego, fomentar, né, pequenos municípios, né? Normalmente a ideia do incentivo, tanto estadual como municipal, como federal, é justamente para fomentar e trazer oportunidades de crescimento para as áreas que não são muito desenvolvidas, né? Então, a subvenção na legislação contábil, ela também traz esse objetivo, né? Desenvolvimento de regiões ou setores da atividade econômica, né? Então, pela norma contábil, pelo CPC 07, revisão 1, a subvenção ela deve ser reconhecida como receita. Então, após a alteração da nossa legislação societária, lá em 2007, né, passou-se a ser reconhecido no resultado do período. E quando houve essa virada de chave, a grande questão era, poxa, se o meu resultado está sendo impactado, como eu vou fazer, né, com os tributos? Como é que eu vou fazer com a tributação do momento que eu vou ter ali um reconhecimento como receita e não mais no patrimônio líquido, né? E essa receita ela deve ser reconhecida ao longo do período, confrontada com as despesas que se pretende compensar, pelo princípio da competência, em base sistemática, desde que atendidas as condições de pronunciamento. E aí o CPC 07, ele traz algumas condições, que o simples ingresso, sem ter certeza do recebimento do valor, sem ter certeza do atendimento das condições, então ele traz ali várias condicionantes para que eu tenha que reconhecer essa receita no meu resultado. Como aqui o nosso objetivo, né, é tratar da polêmica tributária, a gente não vai adentrar nessas condições para fins de reconhecimento contábil, né? A gente vai trazer só uma visão geral do contábil para poder aí dar suporte ao que a gente vai tratar aqui em relação ao procedimento tributário. Isenções ou reduções de tributos que tenham a característica ou a tipificação legal de incentivos fiscais, como é o caso das transações com áreas incentivadas, devem ser reconhecidas como subvenções governamentais no resultado das entidades. E aí, ao longo dos anos, né, o que a gente sempre assistia? Olha, o atendimento desse requisito aqui, ele tinha um olhar muito voltado para os incentivos federais, né? Muito notadamente o incentivo federal do lucro da exploração,
que é aquele incentivo do imposto de renda, do imposto de renda da pessoa jurídica para as pessoas jurídicas que têm incentivos, né, na área do Norte, Nordeste, no âmbito da Sudã e da Sudene, né, tem empreendimentos nessas localidades. E aí, com isso, elas são beneficiadas por uma redução de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, assim, inicialmente, o olhar, né, desses incentivos fiscais, ele era muito focado nos incentivos fiscais federais, só que ao longo do desenvolvimento, né, e da ampliação dessa legislação, nós tivemos a legislação federal estendendo esses incentivos aos incentivos fiscais estaduais aí, que tanto polemizou e que a gente vai falar na sequência, né? Opcionalmente, né, então, além dessa previsibilidade, né, do reconhecimento como receita, a Lei 6.404, de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, no artigo 195A, ele trata, né, que a Assembleia Geral poderá, né, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Então, a legislação contábil, efetivamente, ela traz isso como uma opção, né? Ela não traz isso como um comando. Deixa eu ver aqui. Eu só vou pedir que tenha alguém com o microfone aberto, aí está dando um pouquinho de interferência aqui, né? Mas para você mutar, tá bom? Então, para o legislador contábil, eu não tenho nenhum condicionante em relação, olha, você para não tributar, você tem que reconhecer, destinar isso até o final do exercício como reserva de incentivos fiscais, né? Para o contábil, a gente não tem. Por outro lado, né, quando a gente vai para a legislação tributária, né, ao longo dos anos, isso acabou sendo uma condicionante. Olha, você pode até não tributar essa receita de subvenção para investimento, mas você vai ter que adotar algumas condições para que isso ocorra, né? Você fica aí efetivamente dispensado de tributar essa receita. Tá? Vamos fazer agora uma timeline aqui da legislação tributária, começando aqui na Lei 4.506, 64, onde eu tenho a previsão, né, de integrar a receita bruta operacional às subvenções correntes para custeio ou operação, né? Então, esse foi também um conceito desenvolvido ao longo do tempo, né? O que é subvenção para custeio, o que é subvenção para investimento? Recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado ou de pessoas naturais, né? Na sequência, o que nós tivemos? O Decreto-Lei 1598/77, ainda vigente. Na verdade, o Decreto-Lei, ele foi o ato, né, que efetivamente todas as regras do imposto de renda após a Lei das Sociedades por Ações, né? A Lei das Sociedades por Ações foi editada em 1976 e o Decreto-Lei em 77, né, veio trazer o regramento tributário da tributação da renda em função da legislação societária, né? Então, lá no artigo 38, eu tenho uma previsão expressa, né, da não tributação, né, na determinação do lucro real, né, dos valores, né, não serão computados no lucro real as importâncias creditadas às reservas de capital que o contribuinte, com a forma de companhia, receber dos subscritores e valores mobiliários de sua emissão a título de subvenções para investimento, né, trazendo aí a referência em subvenções para investimento e incluindo, né, dentro desse conceito, as isenções ou reduções de impostos aí concedidos com estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômicos, né? Por vezes, quando a gente viaja para o Nordeste, às vezes você se depara, às vezes até com um hotel, e aí na entrada desse hotel tem uma plaquinha lá, né, falando que é um empreendimento beneficiado, né, pelo lucro da exploração, né? Justamente é um grande exemplo aqui de isenção ou redução
do imposto de renda, né? E as doações feitas pelo poder público, que não serão computadas desde que, né? Então, o decreto-lei, ele já sinalizou ali que não seria tributado, desde que registrado como reserva de capital, e aí a destinação dessa reserva seria para absorver prejuízo ou incorporar capital, né? Com as condições lá do artigo 19 do decreto-lei, e feitas em cumprimentos de obrigação de garantir a exatidão do balanço contribuinte e utilizado para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas. Muito bem, aí o que nós tivemos na sequência, né? Só para ficar um pouco mais clara a confusão, né, que gerou ao longo aí dos últimos anos em torno desse tema, né, que é o tema de subvenção para investimento. Né? Então, nós tivemos em 78, logo na sequência do decreto-lei, um parecer normativo da Coordenação do Sistema de Tributação, né, CST, determinando o seguinte, olha, o que é subvenção para custeio? Né? São aquelas transferências de recursos onde a pessoa jurídica ela recebe esses recursos, mas a finalidade é apenas para auxiliar a fazer face ao seu conjunto de despesas nas suas operações. Nenhum requisito de subvenções para custeio, eu teria a tributação normal de imposto de renda e contribuição social. O parecer normativo só tratou do IR e da CS, tá? Já ao passo que a subvenção para investimento, o que seria definido, né, como subvenção para investimento? Seriam as transferências de recursos para uma pessoa jurídica, também com a finalidade de auxiliar na aplicação em bens e direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. E aí sim, condicionado ao cumprimento de requisitos. Então, quando eu obtenho, por exemplo, né, eu tenho um despacho concessório do empreendimento que eu desenvolvo lá no Nordeste, né, ao amparo da legislação federal do lucro da exploração, eu tenho um despacho concessório. E nesse despacho concessório, eu tenho ali todas as condições que eu preciso cumprir. Isso acontece com qualquer incentivo fiscal. Na volta e meia, a gente, quando no curso de lucro real, sempre costuma enfatizar bastante isso. Olha, não existe incentivo fiscal sem um ato concessório. Então, se eu tenho pátio, eu tenho um ato do Ministério do Trabalho. Se eu tenho um incentivo fiscal de incentivo à cultura, eu tenho também no Diário Oficial da União um ato concessório desse incentivo. Então, isso é muito importante. E nesse ato concessório é que eu tenho as condições que eu preciso cumprir. Ah, se eu tenho uma produção de tantos hectares, tem a validade do ato concessório, que também é muito importante que acompanhemos para não usufruir indevidamente de um incentivo. Então, se eu tenho incentivo com prazo de validade, eu preciso ali ligar aquele alerta para não continuar usufruindo após esse prazo. E aí, sendo subvenção para investimento, ficou definido aí pelo parecer normativo, que foi o primeiro ato que trouxe o esclarecimento da distinção entre subvenção para custeio e subvenção para investimento, a para investimento não seria tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, ok? Muito bem, em 2014, depois eu vou passar aqui uma visão geral e vou até incluir, porque também tivemos no decreto 3.000 de 99, né, a inclusão dessa disposição. Mas como o decreto 3.000 ele foi revogado pelo atual regulamento de imposto de renda, eu não reproduzi aqui o texto do regulamento antigo, tá? Preferi concentrar, né, aqui a observação no artigo 30 da Lei 12.973, né, que foi a lei tributária que trouxe o tratamento para todas as normas contábeis. Né? Então, se hoje eu quero entender, né, o tratamento tributário de todos os CPCs, é na Lei 12.973 que eu vou consultar. Né? Então, lá no artigo 30, a Lei 12.973 trouxe o tratamento tributário das subvenções para investimento tratadas na contabilidade pelo CPC 07. Né? Então, o que veio previsto? As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidos com estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações não serão computados na determinação do lucro real, desde que seja registrado em reserva de lucros. E aí, fazendo a remissão ao artigo 195-A
da Lei das Sociedades por Ações, que nós vimos agora há pouco, né, quando tratamos, né, resumimos, né, a legislação contábil, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucro, com exceção da reserva legal, ou aumento de capital. Então, se eu tiver uma destinação diversa, né, essa receita de subvenção ela se torna tributável. Se eu distribuir lucros, né, não fizer a reclassificação para a reserva de lucros, eu também tenho a tributação da receita de subvenção, né? Sendo que essa condição, né, uma das grandes dúvidas surgidas na época da 12973, porque ela alterou a legislação para o imposto de renda, para PIS e COFINS. É se essas condições também seriam válidas para o PIS e a COFINS, que a gente vai falar mais adiante, né? Porque ela não deixava isso de uma forma muito clara, né? Os artigos que sucederam aí o 30, tratando de PIS e COFINS, não traziam essa condição, né? Então, durante bastante tempo, houve essa dúvida, posteriormente pacificada aí pelas soluções de consulta, né? Impulsionadas por uma decisão aí do STJ, bem? Bom, então as doações, né, e subvenções serão tributadas, caso não seja observado essa destinação, né, ou seja dada destinação diversa, inclusive nas hipóteses de capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios, hipótese que a base para incidência será o valor restituído, restituição aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital nos 5 anos anteriores à data da doação da subvenção. Então, eu tenho também uma análise, né, passada que eu preciso realizar, né, e integração à base de cálculo de dividendos obrigatórios, né? Então, eu precisava ficar atento para não dar destinação diversa e manter a exclusão, né? Porque qual é o movimento natural que ocorre na contabilidade, né? Eu contabilizo, eu reconheço como uma receita de subvenção, vou excluindo essa receita de subvenção ao longo, né, dos períodos de apuração até a apuração do lucro real anual e preciso efetivamente destinar a reservas de lucros e manter a destinação prevista lá no artigo 30 da Lei 12.973, para que eu mantenha, né, a neutralidade tributária, eu não tenha tributação aí do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Em relação ao PIS e COFINS, né, após muitos debates, né, essa decisão do STJ e também, posteriormente, aí, as soluções de consulta da Coordenação de Sistema de Tributação, nós tivemos a definição que essas condições não são válidas para as contribuições do PIS e COFINS, só são válidas para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Muito bem. Aí, falando de PIS e COFINS, né? O que nós tivemos aí de alteração na legislação, só para vocês terem aí uma noção de onde está a disposição para as contribuições sociais, né? Nós temos lá também, na redação dada pela 973, nós tivemos uma alteração do parágrafo 3º do artigo 1º das leis de não cumulatividade, trazendo ali uma não integração à base de cálculo das subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas com estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e doações feitas pelo poder público. Ponto. Aqui eu não tenho nenhuma condicionante, né, além de ser propriamente uma subvenção para investimento. Precisa estar atrelado ao estímulo, à implantação e expansão de empreendimento econômico. Tá? Então, essa é uma diferençazinha que existe aí entre a exclusão para efeitos de IRCS, que aí, além, né, dessa destinação, eu preciso ter a reserva de lucro, a reclassificação para a reserva de lucro e a utilização específica dessa reserva de lucro, ok? Muito bem. O que aconteceu na sequência, que veio a estremecer o mercado e foi, assim, alvo de muitas discussões, né, bastidores jurídicos, né? A Lei Complementar 160, ela, no artigo 9º, ela veio alterar o artigo 30 da Lei 12.973, né, tratando o quê? Né? Que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS,
né? Porque o imposto que é tratado lá no inciso 2, né, do caput do artigo 155 da Constituição Federal, é o ICMS, né, que está sendo aí objeto de reforma tributária. Concedidos pelo Estado e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos inclusive os processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados lá na época, em 2017. Muito bem, quando isso surgiu, causou muita discussão no mercado. Por quê? Porque as empresas, né, a contabilidade das empresas, normalmente, quando os incentivos fiscais do ICMS eram concedidos, né, por exemplo, nós temos incentivos fiscais que, assim, é concedida a redução da base de cálculo de forma que a carga tributária final seja 7%. O que a contabilidade normalmente fazia? Pegava lá e contabilizava o ICMS dos 7%. Né? Não era hábito das empresas contabilizarem o ICMS por 20, considerando a alíquota cheia de 20, e essa diferença de 13 que deixou de ser recolhida, né, ser contabilizada contra uma receita de subvenção governamental. Né? Então, isso veio trazer aí um novo desafio na época, porque as empresas tinham o hábito de adotar, né, nos seus livros, né, contábeis, a carga final do ICMS, objeto da redução que era concedida. A maioria das empresas não atendia, né, esse quesito do CPC 07. Olha, a diferença do ICMS que deixou de ser recolhida, até porque quem está lá na contabilidade precisaria ter conhecimento daquele incentivo fiscal que era apurado lá pela equipe, né, a equipe fiscal, que era uma outra equipe, a equipe do tributário. Né? Então, a contabilidade precisaria estar instruída que, olha, esse ICMS que está sendo apurado aqui está sendo apurado sobre uma base de cálculo reduzida. Né? Então, isso fez com que vários debates surgissem, né? Por que eu não poderia reconhecer o imposto pela carga tributária final? Né? Mas, seguindo o comando contábil, o procedimento teria que ser esse. Né? Efetivamente, o tributo que deixou de ser recolhido ser reconhecido como uma receita de subvenção governamental e exclusão, né, para de IRCS na parte A do ELADU e do ELAX, e exclusão de base de cálculo para PIS e COFINS. Né? Esse aí seria, efetivamente, o procedimento adotado. E aí, no artigo 10, né, determinando que o disposto no parágrafo 4º e 5º do artigo 30 aplica-se, inclusive, aos incentivos e benefícios fiscais e financeiros de ICMS instituídos em desacordo com os dispostos do CONFAS, né? Porque a linha G do inciso 12, aqui do artigo 155, determinava que teria que se atender aí a algumas condições para que o incentivo fiscal fosse aceito. Hoje, a maior parte dos incentivos do Estado, e devem seguir, o comando do CONFAS, que é o Conselho aí Federal, né, Fazendário, onde os estados se reúnem trimestralmente para editarem o quê? Os convênios ICMS, os protocolos ICMS. Então, não tem, né, de acordo com as regras do CONFAS, um Estado ele não pode ter autonomia para falar, ó, vem para cá, coloca o seu empreendimento aqui que vai ficar mais barato, né? Vai ter uma alíquota mais barata se não for autorizado através de um convênio ou protocolo. Né? Então, isso também, esse artigo 10, causou aí bastante questionamento em relação a esse comando necessário aí, por parte do CONFAS em relação aos benefícios fiscais estaduais. Muito bem, e aí o que o CONFAS fez, né, com essa lei complementar 160? Ele editou o convênio ICMS 190 de 2017, onde na cláusula primeira, parágrafo 2º, ele relacionou os incentivos que poderiam ser utilizados para os fins da lei complementar 160. Então, não somente isenção ou redução de base de cálculo, eu poderia ter manutenção do crédito, devolução do imposto, crédito presumido, dispensa de pagamento, dilação de prazo,
crédito para investimento, remissão, anistia, moratória. Então, os incentivos fiscais de ICMS abrangidos pela Lei Complementar 160 para fins de reconhecimento de uma subvenção para investimento não ficavam restritos a um benefício de isenção, a um benefício de redução de base de cálculo. Né? O CPC 07, ele traz definições, né, de isenção, redução de base de cálculo e outros incentivos. Né? Então, para essa finalidade, o convênio 190 trouxe aí, né, uma abrangência maior de incentivos fiscais estaduais que estariam no contexto, né, da subvenção para investimento, obviamente, né, se fossem destinados à implantação ou expansão, né, de empreendimentos feitos pela pessoa jurídica. Muito bem. E aí, o que nós tivemos aí na sequência? Várias soluções de consulta, né? Deixando claro por quê. Porque as empresas, elas passaram, aquelas que não faziam, passaram a adotar as subvenções para investimento sem qualquer condicionante. Eu tenho aqui uma redução de base de cálculo, mas eu não tenho uma destinação de implantação ou expansão de um empreendimento. E passavam a tratar como subvenção para investimento, fazendo a exclusão nas bases fiscais, né? E aí, com isso, houve aí alguns questionamentos por parte dos contribuintes, né, ingressando com consultas junto à Receita Federal. Essa foi a primeira, de 2020, onde a Coordenação de Sistema de Tributação, né, a COSIT, né, eu sempre costumo dizer aqui nos nossos aulões, sempre que vocês precisarem recorrer a alguma solução de consulta, priorizem as soluções de consulta da Coordenação de Sistema de Tributação. Por quê? Porque as soluções de consulta COSIT ou de divergência, né, que são as de ZIT, elas têm efeito vinculante, ou seja, elas são aplicáveis a qualquer contribuinte. Quando você se depara com uma solução de consulta da 4ª RF, 4ª Região Fiscal, 6ª Região Fiscal, 7ª Região Fiscal, essas soluções de consulta são das delegacias regionais, e elas só vão beneficiar a empresa consulente, a empresa que efetivamente ingressou com a consulta. As COSITs não, as COSITs elas beneficiam qualquer contribuinte, tá? Então, essa primeira solução de consulta, que foi lá de março de 2020, ela deixou claro que, a partir do advento da Lei Complementar 160, consideram-se como subvenções para investimentos, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e distritos federais. Então, aqui, a primeira, ela não trouxe muito entrave, né? Ela meio que deixou aí em aberto, né? Então, olha, qualquer incentivo fiscal concedido é subvenção para investimento, né? Então, os contribuintes passaram efetivamente a reconhecer aquela parcela, né, que deixou de ser paga do imposto como receita para subvenção de investimento, e dando a tratativa lá do Decreto-Lei 1598, do Parecer Normativo 112, da Lei 12973, para que tivessem aí neutralidade tributária do IR da CS. Em 2022, né, nós tivemos aqui uma mudança de posicionamento, né, onde ficou claro que esses incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos estados e Distrito Federal podem deixar de ser computados na determinação do lucro real, desde que atendidos os requisitos, lá do artigo 30, e nós já vimos que requisitos são esses, né? Vai ser reconhecido lá como reserva de lucro, a destinação para absorção de prejuízos, né? Dentre os quais há necessidade que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. E aí os contribuintes falam assim, nem observei isso. Tem uma redução ali de base de cálculo, nem fui ver qual é a exposição de motivos desse benefício fiscal. Nem vi se eu tenho que cumprir alguma coisa. Simplesmente passei a excluir das minhas bases fiscais e vida que segue. Né? Então, isso aí causou problema para algumas empresas que não observaram essa condição. Né?
E mais recentemente, em outubro do ano passado, né, em função de alguns questionamentos em torno das contribuições para o PIS e a COFINS, né? Deixa eu ver se é esse aqui. É isso mesmo. Ficou claro aqui, até em função de uma decisão do STJ, que para o PIS e a COFINS, eu não tenho aquela condição de destinar a subvenção para a reserva de incentivos fiscais e dar a destinação, né, lá do artigo 195A das leis das sociedades de explorações. Então, eu destaquei aqui apenas 3 soluções de consulta. Mas se vocês procurarem, né, lá no site de normas legislativas da Receita Federal do Brasil, que é o CIJUT, né? Que é o site para que vocês possam colocar aqui, ó, CIJUT. CIJUT. Vou falar com você já, Tatiana. CIJUT. O site do CIJUT é o site que a gente procura as normas. E ali também a gente pode buscar soluções de consulta. Então, se eu colocar ali subvenções para investimento, COSIT, eu já venho ali várias soluções de consulta ao longo de todos esses anos, aí esclarecendo várias dúvidas do contribuinte. Ela colocou aqui o REB, que dá isenção de PIS e COFINS, do setor naval, entra nesse requisito também? Eu não conheço bem o registro especial brasileiro, né? Mas você precisa entender se o objetivo desse incentivo é para expansão e implantação, né, de empreendimentos. Né? Então, isso que é importante de saber. Todo incentivo, seja ele federal ou estadual, ele precisa ter esse contexto. Se você tiver esse contexto, se tiver uma contraprestação, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim. É que eu não conheço muito bem o REB, não tem nenhuma empresa ali. Bom, então, só para a gente resumir aqui, trocando em miúdos o que a gente falou até agora, em relação ao tratamento tributário até 2023, né? Tivemos o Decreto-Lei 1598 de 77, que ele não distinguia subvenção para investimento e custeio, mas trazia algumas condições para não tributação, né, o parecer normativo, onde a Receita Federal estabeleceu a diferença entre subvenção para custeio e subvenção para investimento, e atribuiu, né, o tratamento tributário para cada espécie. O decreto 3.000 eu não reproduzi, porque ele foi revogado, né, o texto dele, que era o regulamento do imposto de renda, vigente até 2018, e ele trouxe, né, também a distinção entre subvenções com base no parecer normativo 112, a lei 12.973, trazendo aí a definição, olha, para você não tributar é subvenção para investimento, precisa atender todas as condições que a gente comentou até agora, né? A lei complementar 160, onde determinou que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais concedidos pelos estados são subvenções para investimento. O novo regulamento, né, que eu não mencionei aqui, mas manteve as disposições anteriores, né, apesar dele ter sido editado em 2018, publicado em 2018, ele não trouxe a redação da Lei Complementar 160. Por isso que eu também não reproduzi, para não confundir vocês. E a IN 1881, que alterou, né, a Instrução Normativa 1700, apelidada de Mini Regulamento do Imposto de Renda, adequando a redação da Lei Complementar 160. Então, a IN 1700, ela já traz, né, a previsão aí dos incentivos fiscais estaduais concedidos aí para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Muito bem, esse é o tratamento tributário vigente até 31 de 12 de 2023. Então, o que é importante observar? Olha, para a IRCS, né, além de ser obrigatória a ser a subvenção para investimento, e eu ter aquela contraprestação, aquela via de mão dupla, eu preciso atender à destinação disso. Preciso reclassificar para reserva de lucro, reserva de incentivos fiscais, e dar a destinação e não distribuir lucros com base nesse valor para que eu tenha aí a não tributação do IR e da CS. Para PIS e COFINS, né, precisa ser também subvenção para investimento, mas eu não preciso atender
aquela destinação prevista, né, lá no artigo 195A da Lei das Sociedades por Ações. Ok? Muito bem, aí o que aconteceu? Ainda em 2023, nós tivemos a edição, que eu não coloquei aqui, porque agora, como ela foi convertida em lei, eu nem referenciei a medida provisória. Nós tivemos a edição da medida provisória 1185, né, revogando o artigo 30 da Lei 12.973, né, trazendo um novo tratamento para as subvenções para investimento. Né? Então, basicamente, o que mudou aí nessa virada de chave de 1º de janeiro de 2020? Porque passaram a ser tributados para IRCS, PIS e COFINS. Então, a possibilidade de exclusão deixou de existir. Né? A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, habilitada pela Receita Federal do Brasil, que receber subvenção da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico, poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento. Né? Então, a primeira palavra-chave não é automático, precisa ter habilitação, precisa ter um processo junto à Receita Federal. Né? Outra palavra-chave, aqui eu estou falando de subvenção da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Né? Então, a nova lei também trouxe aí a abrangência da subvenção por parte dos municípios, que não é incomum, né? Por vezes a gente se depara aí com alguns municípios concedendo incentivos com essa finalidade. Para implantar ou expandir. Então, isso aqui é a palavra-chave também. Eu preciso entender a destinação. Né? É para implantação ou expansão de empreendimento econômico, isso precisa ser muito claro lá no ato que concedeu esse incentivo. Né? E aí, como é que eu passei a apurar, né, esse crédito fiscal? Né? A gente vai ver já já, mas antes disso, o que é importante eu ter em mente? Os conceitos de implantação e expansão. O que é implantação? Estabelecimento de empreendimento econômico para o desenvolvimento da atividade a ser explorada por pessoa física, jurídica, perdão, não domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção. E expansão, a ampliação da capacidade, a modernização ou a diversificação do comércio ou da produção de bens ou serviços do empreendimento econômico, inclusive mediante estabelecimento de outra unidade, pela pessoa jurídica, domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção. Então, eu preciso estar muito atento a esses dois conceitos para eu, né, reivindicar a habilitação aí do novo crédito presumido, né, do novo incentivo que substituiu, né, a neutralidade tributária aí que nós tínhamos. Muito bem, como é que eu apuro esse crédito fiscal? Né? Eu vou aplicar a alíquota do IRPJ, considerando aí o IRPJ normal e adicional, sobre as receitas que estejam relacionadas à implantação e expansão do empreendimento econômico e que sejam reconhecidas após o protocolo de pedido de habilitação. Né? Então, o que vale agora não é mais o ato concessório. Eu até posso ter um ato concessório aí da União, Estado e município. Mas o que vai valer é a data do pedido de habilitação. Né? Do momento que eu tenho hipótese em mãos, né? O ato concessório, né? Lá do ente federativo, me concedendo um incentivo fiscal, automaticamente eu preciso dar entrada, né, em um processo no ECAC, a gente vai falar aqui já já, né, para ter direito. Tá? Então, trouxe essa burocracia. Eu preciso estar habilitado para usufruir do crédito fiscal. Né? Então, isso certamente vai trazer aí um impacto, né, nos cofres públicos, né? Porque antes nós tínhamos a exclusão da receita de forma integral, né? E sem qualquer cumprimento de obrigação perante o fisco, sem qualquer habilitação, sem qualquer autorização, né?
E esse crédito fiscal, ele pode ser objeto de compensação aí através de compra, né? Ou até ressarcimento em dinheiro. Né? Então, agora, para eu chegar nesse nível de usar uma descomp, né, ou solicitar o ressarcimento de dinheiro, eu preciso cumprir o protocolo, né? Preciso ter aí a habilitação. Pedido de ressarcimento ou declaração de compensação relativos ao crédito fiscal serão recepcionados somente após a entrega da ECF, na qual esteja demonstrado o direito creditório, e a partir do ano calendário seguinte ao reconhecimento das receitas de subvenção. Então, mais um entrave, né? Porque eu vou ter que esperar lá a transmissão da ECF. Né? É muito semelhante ao saldo negativo, né? A ter o direito creditório através da transmissão da ECF. Então, além, né, do passo a passo, que é a habilitação ao crédito fiscal, eu preciso aguardar aí a transmissão da ECF. Muito bem, são requisitos para habilitação. A lei, ela também trata da habilitação. A lei 14.789, ela é resultado de conversão da medida provisória 1185. Tá? Então, se vocês fizerem alguma busca aí na internet, porque às vezes a gente faz uma busca livre, né? Nem gosto muito, porque às vezes você se depara aí com alguns artigos, alguns textos que já estão desatualizados. Né? Então, se vocês se depararem com algum texto tratando de medida provisória 1185, já foi convertida na Lei 14.789, tá bom? Com vigência a partir de 1º de janeiro desse ano. Primeira condição, né? Eu preciso ser beneficiário de uma subvenção para investimento concedida por ente federativo. Eu preciso ter um documento que comprove isso, né? Preciso ter um ato concessório que comprove isso. Então, ó, o ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo anterior. Então, não posso começar, né, a operacionalizar sem ter o ato concessivo. O ato concessivo é o concessório, né? Anterior à implantação ou à expansão do empreendimento econômico. Tá? Então, preciso ter. E haver ato concessivo de subvenção editado que estabeleça expressamente as condições e as contrapartidas a serem observadas pela pessoa jurídica relativas à implantação e expansão do empreendimento. Então, por vezes, quando é um município, o Estado que concede um incentivo dessa natureza, muitas vezes você tem lá, né? Conceder nos próximos 2 anos, não sei quantos mil empregos. Tem alguns incentivos que têm isso como condicionante. Então, está condicionada à produção, né? Então, eu preciso ter essa determinação aí no ato que concede o incentivo. No caso de incentivos do FINEP, Incentivo de Inovação Tecnológica e Rota 2030. Então, isso a gente precisa entender os termos do ato concessório, né? O FINEP, o Incentivo de Inovação Tecnológica, não tenho dúvida, tá? Esse eu conheço. Eu não tenho dúvida que a gente tem ali o desenvolvimento, né, de uma capacitação, de um produto novo. Então, eu não deixo de ter a expansão de um empreendimento. Agora, eu preciso, com base nesse ato concessório, dar entrada no meu pedido de habilitação, tá? Agora, a Rota 2030 eu não conheço. Se você puder colocar aí o que se refere à Rota 2030, não tem nenhum cliente com Rota 2030. Você coloca aí para mim, Maia. Muito bem, vamos lá. Tratamento dos valores excluídos e débitos anteriores, né? Lembra que eu comentei assim, olha, nós tivemos, assim que foi editada a Lei Complementar 160, ela deu ideia de que todo o incentivo fiscal do ICMS poderia ser utilizado. E aí, o convênio ICMS 190, né, veio ratificar isso, trazendo todos os incentivos que poderiam ser enquadrados, né, lá no artigo 30 da Lei 12.973. Só que, ao longo dos anos, a Receita Federal ela passou um entendimento que, independentemente do tipo de incentivo fiscal do ICMS, eu teria que ter uma ligação com a implantação e desenvolvimento de empreendimentos e ter uma contraprestação. Né? Porque se fosse um incentivo fiscal totalmente desvinculado, qualquer contribuinte ganha e não precisa comprovar, não precisa ter contraprestação, não precisa provar nada. Isso não seria classificado aí dentro do incentivo, como nós vimos
na solução de consulta aí de 2022, né, que ficou claro aí que teria que ter vinculação com a implantação e desenvolvimento de novos empreendimentos, né? Muito bem, como ficou o tratamento daqueles valores que foram excluídos lá no passado e que ainda estão lá na reserva de lucro, na reserva de incentivos fiscais? Esses valores, com base na legislação anterior, podem continuar reconhecidos lá como reserva de incentivo, atendendo aquelas condições, né, para fins de utilização, né? Não pode ter utilização diversa, né, a que foi estabelecido lá pela 12973, o que é estabelecido pelo artigo 195 da Lei 6.404. Tá? Isso não mudou nada. Né? O que ficou para trás atendia todas aquelas condições. Tá? Agora, vamos imaginar, né, que nesse interim, poxa, eu não observei aquelas condições e contabilizei como receita de subvenção para investimento um benefício fiscal que não está vinculado à implantação ou expansão de empreendimento. Excluído o LALUR, né, lá para o lucro real, excluído a CS, excluído o PIS, excluído a COFINS. Não deveria ter excluído. Né? Então, eu tenho um débito tributário. Né? Algumas empresas foram fiscalizadas e foram autuadas. Né? Isso foi item do último plano de fiscalização. Né? Na verdade, o último plano de fiscalização da Receita Federal, editado no ano passado, trouxe 3 elementos novos. Né? Um elemento é justamente a identificação se as subvenções que estavam sendo excluídas na apuração do lucro real, isso é facilmente identificável, né, pela SF, realmente atendiam às condições previstas na legislação. Então, algumas empresas foram autuadas, né, justamente porque não atenderam essas condições, e com isso criou-se débitos escritos em dívida ativa, inclusive. Né? Então, para esses débitos, né, sejam eles escritos em dívida ativa ou não, né, apurados em virtude das exclusões, em desacordo com a lei, o artigo 30 da Lei 12.973, né, a lei ela trouxe 2 alternativas, né? Ou ser objeto de transação tributária especial, ou autorregularização tributária, que a gente também falou aqui no aulão do mês de janeiro. Né? A gente tem aí essa oportunidade de regularização de débitos e as exclusões em desacordo, ou seja, tive que refazer lá desconsiderar isso na minha SF, né? Então, com certeza, eu passei a apurar um débito maior do que eu paguei e posso utilizar, né, tanto o canal da transação tributária como o canal da autorregularização tributária para essa finalidade. Né? Então, foi permitido aí, através da lei, lá na parte final dela, ela dá a tratativa, né, tanto da transação tributária como da autorregularização. Eu esqueci de comentar um ponto, né? Quando eu comentei aqui, né, que a mudança trouxe a tributação a partir de janeiro, não impacta a tributação, a estimativa mensal, tá? Só impacta a apuração anual para efeito de IRCS. Né? Então, o imposto de renda e contribuição social impacta a apuração anual, não impacta as estimativas mensais. Isso está bem claro lá na lei também. Tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. Parei aqui. Ok, já falei, deve continuar. E os débitos tributários poderão ser objeto de transação tributária ou autorregularização. Aí nós tivemos, na sequência, né, uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 2170, de 2023, dando como você, né, dando as regras, obviamente, as definições iniciais, né, trouxe ali a definição do que é expansão, do que é implantação, né, trouxe a definição do crédito fiscal, mas o que trouxe de diferente da lei? Como você faz a habilitação? Né? Então, a habilitação é através de um e-processo, né, onde você vai precisar anexar a cópia do ato concessivo da subvenção, lá por parte do ente federativo, os documentos relativos, né, que comprovem aí que você tenha essa contraprestação.
Então, por isso que estou falando, no âmbito dos vários incentivos fiscais que nós temos, seja ele federal, estadual e agora também o municipal, é muito importante que a gente identifique nos documentos a definição, se é caracterizado como uma expansão ou uma implantação de um empreendimento, e se existe a mão dupla. Se eu tenho ali que cumprir condições, né? Se não atender essa definição, não está dentro do conceito de subvenção pela nova legislação, tá? Então, isso a gente vai ter que observar caso a caso, né? A gente tem REPs, a gente tem RECAP, a gente tem vários incentivos federais, né? E também vários incentivos estaduais e também municipais que a gente vai ter que classificar um a um dentro dos conceitos trazidos aí pela lei 14.789. A adesão obrigatória ao domicílio tributário eletrônico, né? Então, isso é uma condição para que eu dê entrada na minha habilitação. E a regularidade fiscal quanto aos tributos e contribuições federais. Né? Preciso estar adimplente, né? Para eu me habilitar aí ao crédito, ao novo crédito presumido, ao novo crédito fiscal, tá bem? Bom, deixa eu ver aqui se tem perguntas no chat. A Rota 2030 está no mesmo guarda-chuva do FINEP Inovação Tecnológica, porém é voltado para o setor automotivo. Assim, não dá para a gente responder sem ler os documentos, né? A gente precisa ver a finalidade, tá? Se realmente ali é uma implantação de um novo empreendimento, né? Se eu tenho condições a serem atendidas, né? Se eu preciso, por exemplo, a inovação tecnológica, você tem aquela prestação de contas, né? Que você precisa entregar aquele formulário, entrega, acho que deu uma congeladinha, não foi? A inovação tecnológica, você tem aquela contraprestação, que você precisa entregar formulário, né, onde você ali faz a prestação de contas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, você tem uma via de mão dupla. Né? Então, é isso que precisa ser observado aí no momento que vocês forem enquadrar os incentivos fiscais que as empresas têm. Né? Então, se a Rota 2030 também tem essa característica, né, eu entenderia que sim, né, mas precisa observar os documentos que efetivamente aí amparam esses incentivos fiscais, tá bem? Vamos lá, pessoal, perguntas. Deixa eu ver aqui, nós temos 13 hoje. Hoje a adesão foi bem pequena aqui no nosso aulão, né? Acho que o pessoal está preferindo ver lá no YouTube, está mais acostumado a assistir lá, fica aguardando postar lá para poder assistir a aula, né? O pessoal normalmente às vezes está trabalhando, enfim, né? A gente está em fevereiro aí, meio DIF e outras obrigações, então, o pessoal voltou do carnaval aí com bastante atribuição, né? Vamos lá, pessoal, dúvidas? Mais alguma pergunta? Tatiana já colocou um questionamento aqui, a Mayra também. Pode abrir o microfone, Mayra, pode sim. Bom, boa noite. Boa noite. Deixa só, então, para mim esclarecer bem. Como eu fico mais voltada para a área tributária, eu não tenho muita experiência na parte da contabilidade, tá? Uhum. Aí tu comentou ali no início que tinha aquela questão, por exemplo, das reduções de base de cálculo lá. Aquelas reduções de base normal que são, enfim, tem uma infinidade. Por exemplo, eu no caso aqui sou do Rio Grande do Sul, hoje a gente tem um monte de situações com redução de base. Essa redução de base, tu diz que teria que ser contabilizado o débito pelo valor integral e depois ser lançado um crédito com a diferença para que contabilmente, por exemplo, numa empresa do lucro real, ele vai zerar. Na verdade, assim, sendo redução, você vai reconhecer o imposto pelo valor cheio, né? Você vai se utilizar de um crédito, de uma receita de subvenção, de forma que o tributo, né, a recolher, né, ele fique lá pela carga tributária final, né, sobre as vendas,
melhor dizendo, ele acaba sendo reconhecido pela carga tributária final, né? Então, você teria que sempre, não só para o ICMS, né? A gente está falando isso de tributos de uma forma geral, porque agora a gente está falando dos federais, do estadual, que é o ICMS, e do municipal, que é em relação ao ISS, né? Então, o pedacinho que você tirou do imposto, em função do incentivo que você tem, obviamente, né? Agora a legislação ela traz essa condição, né, de estar dentro do conceito de expansão, né, e implantação, né? Você precisa observar isso. E também da contrapartida, então são esses 3 requisitos obrigatórios, né? Tem que estar dentro do conceito de expansão e implantação. E ter uma contrapartida, então o que você deixou de pagar, essa parcela é uma receita de subvenção. Então, nesse caso, eu só preciso fazer esse processo de fazer esse procedimento contábil se for enquadrado como uma receita de subvenção, ou seja, para ele ser, obrigatoriamente o Estado, por exemplo, tem que determinar lá uma contrapartida para isso. Sim. Então, aquelas legislações comuns que saem lá no regulamento do Estado, que não me exigem um ato concessório, que não me exigem uma autorização especial do Estado, elas não entram no conceito de subvenção. A legislação contábil, ela traz a definição de subvenção para investimento. Então, precisa atender... É que, assim, o contábil, ele não faz essa exigência de você ter uma contrapartida, né? Mas faz Sim. referência a você ter aí uma implantação, uma aplicação a um novo negócio. Então, acaba, de certa forma, sendo, vamos dizer, conciliado com o que a gente tem lá na legislação tributária. Só que a legislação tributária ela é mais exigente, né? Para que você efetivamente faça jus a esse novo crédito fiscal, e anteriormente também, quando a gente tinha aí a não tributação, né? Sim, e no caso, por exemplo, esse crédito presumido que a gente tem hoje, que os estados concedem, né? Em cima de cálculos, enfim, hoje a gente tem diversas questões ali, por exemplo, tem o crédito presumido no alimento, tem o crédito presumido de frete, cada um com a sua, do têxtil também tem, cada um com as suas exigências de cálculo, enfim, de acordo com as normas do Estado. Esse crédito presumido, até onde a gente entende, tributariamente ele não teria incidência no lucro real. Tá, mas aí na verdade, ele tem incidência porque ele acaba entrando no resultado e ele acaba entrando na base de cálculo. Eu não vou excluir ele do cálculo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tinha que calcular ele no lucro presumido. Então, nesse caso, isso também não mudou, né? Eu continuo tendo... Porque eu vi um comentário que falava sobre a questão do crédito presumido, que nesse caso ele não seria mais tributado. Não. Na verdade, você vai sempre ter esse olhar para a legislação que concede. Normalmente, os considerando da legislação vai trazer ali a finalidade daquela legislação, né? Então, por ali, a legislação que conceder o seu crédito presumido, seja qual for o benefício, ele vai ter a exposição de motivos ali, né? Ele vai dizer ali que com a finalidade de ampliar empreendimentos econômicos, né? Então, essa leitura é que a gente vai precisar fazer em cada legislação que a gente tiver de benefício fiscal. Qual foi o objetivo daquela legislação? Expandir empreendimentos ali naquele estado? Né? Normalmente não é, normalmente é só para redução de carga. Normalmente não é. Normalmente é só para redução de carga. A gente sabe que essa restrição, né, que foi trazida ainda na época da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, que a Receita Federal passou a mudar o entendimento dela nas soluções de consulta, passou a restringir muito, porque a maior parte dos benefícios fiscais estaduais não tem vinculação com expansão de empreendimento ou implantação de novos empreendimentos. É automático, é para todo mundo. Olha, a redução está vinculada ao produto. Isso, ou atividade da empresa, enfim. Exatamente, entendeu? Se você vender insumos agropecuários, você tem uma redução de base de cálculo de forma que a carga tributária final é 8,8 de ICMS. Né? Você não tem que provar nada, vai ser 8,8 se a NCM estiver lá.
né? Então, essa restrição que foi dada aí através da interpretação da Receita, restringiu muito o uso na legislação antiga, e na nova nem se fala, né? Na nova nem se fala. Então, com certeza, a gente vai ter uma aplicação bem mais restritiva do conceito de subvenções para investimento no que se refere à legislação estadual, porque a maioria não estabelece contraprestações. Né? Então, nesse caso, esses casos, que é essa legislação comum a todos, na prática, eu não tenho que oferecer tributação nada, eu não tenho que... subvenção para investimento. Certo, então eu não preciso me preocupar com oferecer a tributação, porque estava muita dúvida com relação a isso, né? Quando começou a sair aqueles conceitos de redução de base, de isenção, que entrava no conceito de subvenção, começou a se ficar na dúvida essa vala comum, essas normativas comum a todos aí, que não tem uma contrapartida, né? Então, nesse caso, tranquilo, essas não teriam. O que teria só, então, seriam aquelas subvenções buscadas. As subvenções enquadradas no conceito de subvenção para investimento são as que concedem o direito de você requerer o crédito fiscal. Agora, se você tem a contabilização em receita de subvenção que não se enquadra no conceito da lei nova, essas vão ser tributadas normalmente. Certo. E ainda mais uma dúvida, enfim, desculpa monopolizar a pergunta, mas enfim, já que me deu a oportunidade. Que nem esse conceito que eu coloquei ali, por exemplo, me preocupa um pouco, por exemplo, essa questão do FINEP, incentivo à inovação tecnológica, o próprio Rota 2030. O FINEP, hoje, as empresas recebem um recurso do governo, né, em moeda, efetivamente, a maioria, pelo menos os casos em que eu tenho, eles são liberados em moeda, e a empresa ela é obrigada a investir no projeto em que ela apresentou lá para o Ministério da Ciência e Tecnologia para que ela possa, né, enfim, não ter que devolver muitas vezes aquele valor. E a inovação tecnológica é um benefício que eu calculo em cima do imposto de renda e da contribuição social, mas que eu sempre calculo antecipadamente, né? Porque eu só vou apresentar para o Ministério no ano seguinte, eu ainda tenho que passar pela habilitação do Ministério, que isso pode demorar aí anos, inclusive, né? Aí, nesses casos, eu preciso fazer essa habilitação? Na verdade, vamos voltar aqui, né? Porque é bem lembrado, né? Porque a inovação tecnológica, a ou expansão do empreendimento econômico. Haver ato concessivo da subvenção editado pelo ente que estabeleça expressamente as condições e contrapartidas a serem observadas pela pessoa jurídica relativa. Então, o ato concessivo, ele precisa ser anterior ao que você vai fazer. Por exemplo, a gente enxerga isso muito claramente no lucro da exploração. Né? Quando você tem lá o ato concessório da Sudan e da Sudene, ele deixa ali claramente o que você precisa fazer, quais são as condições, né? Ou você vai fomentar emprego, ou você vai produzir também, consequentemente, né? Ou você vai oferecer empregos para a sua fábrica, ou você vai produzir, também certamente vai fomentar, né, o mercado de trabalho local. Então, isso tudo precisa ser observado. Qual é o documento que você tem em mãos para inovação tecnológica? Normalmente, você tem um projeto, né? E esse projeto, depois você reconhece lá na sua apuração do imposto de renda todos aqueles benefícios, a depreciação acelerada, né? A meu ver, acontece pós, né? Acontece após. Então, antes, que daí, nesse caso, eu não vejo ele como sendo um incentivo de subvenção, né? Exatamente, porque é posterior. Até porque também ele é comum. Sim. Eu não dependo de uma habilitação, eu não dependo de uma concessão antes. Então, mas então tá, o FINEP talvez, mas o FINEP é a mesma coisa, porque a partir do momento que tu vai, ele nem é regulamentado pela Receita Federal, ele é pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Também não sei até que ponto isso entra como critério.
Porque aí você teria que ter o ato concessório lá do Diário Oficial da União, e as suas contrapartidas, na verdade, você está inovando um produto, né? Você está lançando uma nova tecnologia. Ela não é um investimento Você não tem, assim, que cumprir... Você só cumpre o formulário, né? Sim, sim. Não é um... Eu, analisando pelo que a gente conversou agora, eu não enquadraria esses incentivos como subvenção. Exatamente. Porque... Assim, o que vem muito em mente como modelo novo é o lucro da exploração. Porque o lucro da exploração, realmente, você tem uma implantação de um empreendimento lá no Norte e no Nordeste. Sim. No fim das contas, eu acho que esse tipo de situação, ele acaba se aplicando para um seleto grupo de empresas. Claro que o volume de negócio e o volume de imposto gerado por essas poucas empresas vai ser muito grande, mas para a grande maioria acaba não se enquadrando, né? Porque é difícil uma pequena empresa entrar com um projeto de concessão para algum tipo de investimento. Sim, com certeza, com certeza. Não, beleza. Das minhas dúvidas, eu acho que agora eu consegui sanar todas. Muito bem, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Márcia, sou eu, Cláudia, tudo bom? Tudo. Levantando esse ponto aí que a Maíra levantou, o que vai acontecer de fato agora é que somente realmente isso vai ser aí para um grupo seleto de algumas empresas, porque eu estou lembrando aqui, eu trabalhei numa empresa em que lá na Bahia tinha um crédito presumido de ICMS em alguns municípios, mas isso foi feito mais por conta que a prefeitura ela tinha uma dificuldade muito grande, que coincidentemente, claro, né, tinha a Petrobras lá nesses municípios, eram poucos municípios na Bahia, e isso foi para facilitar aí o cálculo do imposto, que sempre tinha problemas lá entre os débitos e os créditos. Então, o governo fez para facilitar, falou assim, ó, com base na receita de venda de óleo e gás, eu concedo um desconto, era baseado, o ICMS teve um desconto que era baseado num percentual. Eu lembro que era 4,24%. Só que isso não está ligado a nenhum projeto de expansão, de investimento, nem nada. Isso é para facilitar ali a conta do governo, que ele chegou numa conta, e por acaso a empresa que eu trabalhava era num desses municípios. Então, para a gente, foi um benefício até muito bom. Porém, eu estou entendendo que a gente ia ser tributado, então, ali no imposto de renda, porque visto que não tem nada a ver, não é um projeto de investimento, nem de expansão, correto? Na verdade, assim, toda subvenção que é recebida, né, para investimento, mas que não atenda à condição da legislação tributária, contabilmente ela tem que ser reconhecida. Porque, assim, a gente tem que tratar as duas coisas de forma distinta. Eu tenho o conceito de subvenção para investimento da legislação contábil, que é um pouquinho diferente um pouco mais abrangente que o conceito da subvenção para investimento pela legislação tributária para fins de crédito porque isso funciona como se fosse uma redução de base, assim, parecido como se fosse uma redução de base, entendeu? Sim. Mas isso foi mais por conta ali das prefeituras, que tinha uma dificuldade muito grande de chegar lá num denominador comum, junto à Petrobras, sempre tinha muito processo, e aí ela fez isso lá para facilitar uma conta e falou, Petrobras, faz o seguinte, se você quiser calcular com base de débito e crédito, ok, mas se você quiser, você pega o seu imposto, é apenas... tinha um crédito, acho que de 4,24. E você não precisa cumprir nada, simples assim. Isso. Você não tem uma contrapartida, você não tem... Então, foi mais ou menos em linha do que a solução de consulta da Coordenação de Sistema de Tributação, lá de 2022, deixou claro, para haver exclusão das bases fiscais, a subvenção ela precisa estar vinculada a uma implantação de um empreendimento e ter uma contrapartida. Isso foi definido lá na solução de consulta COSIT. Se não atender essa condição, tem que tributar.
né? E aí isso fez com que algumas empresas fossem autuadas e tivessem passivos tributários, que a nova lei está permitindo a transação tributária ou a autorregularização, entendeu? Mas caso fosse um projeto como o lucro da exploração, que tem um ato concessório, que tem todo um objetivo, hoje em dia você contabiliza, então, normalmente, e essa exclusão só é feita depois de você solicitar essa habilitação. Não, aí não é mais, na verdade, é assim, na legislação antiga, bastaria você atender essa condição, você fazia a exclusão das bases fiscais, e a condição é que até o final do ano você reclassificasse para uma reserva de lucro, né, ou uma reserva de incentivo fiscal, né, a nomenclatura de reserva de incentivo fiscal, e tivesse aquelas destinações que a gente falou lá no começo. Sim. Isso foi até 2023. A partir de 2024, eu não tenho mais exclusão de base, eu tenho um crédito fiscal de 25% sobre as receitas de subvenção. Ah, tá, você não exclui mais, tá certo. Não exclui mais. Só que para eu ter direito a esse crédito fiscal, eu preciso estar enquadrado no conceito de expansão ou implantação, né? Efetivamente, eu estar habilitado na Receita Federal do Brasil para poder usufruir do crédito fiscal. A exclusão, ela deixou de existir a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, isso é contabilizado como... Isso é contabilizado como receita, não passa nem mais pela receita de subvenção. É uma receita de subvenção, porque, na verdade, assim, o que o parecer normativo 112 ele define? A subvenção que não tem contrapartida é subvenção para custeio. Isso. Né? Essas sempre foram tributadas, né? A subvenção que você tem uma contrapartida, ela é uma subvenção para investimento. Então, essa podia ser excluída até 31/12, e a partir de 2024, ela não mais pode ser excluída, mas eu posso solicitar a habilitação para utilizar o crédito fiscal. Tá? Então, é isso que a gente precisa aí distinguir. O que é subvenção para custeio e o que é subvenção para investimento. Não, mas a minha dúvida é, quando chega, por exemplo, agora em 24, quando chega lá no final do ano, esse valor de receita de subvenção, eu não mais reclassifico lá para o patrimônio líquido em reserva de subvenção. O artigo 195 da 6.404, assim, contabilmente falando, ele faculta você fazer isso. Ah, ele faculta. Tá. A legislação tributária é que exigia você fazer isso para que a subvenção fosse excluída das bases fiscais. Como agora não é mais excluída, a legislação tributária não vai entrar no mérito se você vai reclassificar ou não, porque ela é tributável. Ah, tá. Então, hoje em dia... E você pode pedir o crédito fiscal, né? Da entrada na habilitação para você ter direito ao crédito fiscal. Tá. E aí, tendo esse crédito fiscal, não acontece a exclusão, apenas o crédito mesmo. Isso. Aí vai ser 25% sobre as receitas de subvenção, que também é um ponto sensível, porque eu preciso ter ali a contabilização dessas receitas de forma segregada, né, para poder calcular o crédito corretamente. Com certeza, porque você tem que ter separado, mesmo sendo uma receita não sendo excluída, você tem que ter ela segregada para... Você tem que identificar para poder calcular o crédito fiscal. Para poder calcular o crédito fiscal. Tem que ser a receita que está vinculada ao teu ato concessório, né? Teu ato concessório. Porque agora não tem exclusão. Isso aí muita empresa vai errar. Vai. Tá muito fácil para errar. Tá muito fácil para errar. Tá bem, assim, tem que observar todos esses... foi o que aconteceu, né? As empresas usaram a exclusão, né, de forma abrangente. Em 2022 surgiu toda a discussão lá com a solução de consulta COSIT, porque a Receita Federal entende que precisa ter vinculação com implantação e expansão. E as empresas estavam usando todo e qualquer incentivo fiscal. Né? Isso aconteceu muito, com muitos contribuintes. Né? E hoje as empresas estão com passivos tributários, aí, por isso que a lei trouxe a possibilidade aí da transação tributária ou autorregularização
né, para essas exclusões realizadas indevidamente, né? Então, esse é o ponto, né? A gente não olhar só o 24, é olhar o que fez para trás também para ver se está certo, né? Ok? Perfeito. Ok, mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Vê se eu entendi bem, Márcia. Tá. Quando a gente fala de subvenção, eu tenho que ter um ato concessivo para cada contribuinte, é isso? Sim, sim, sim. Quando a gente está E essa falando dessa legislação que concede o incentivo fiscal, eu tenho que ter o ato concessório. eu vi em um cliente, publicou no Diário Oficial da União, só que eu não sei se, por exemplo, a própria lei que cria o incentivo, ele não é o ato concessivo, digamos assim. Não. Tá. Tem que ser o contribuinte um a um. Ok. E em relação ao crédito que a gente fica, né, que calcula sobre a subvenção, a gente contabiliza isso anualmente? Isso vai lá para o ativo, sei lá, crédito de subvenção. Como é que é essa contabilização? Eu, particularmente, ainda não tive oportunidade de ver. Na verdade, assim, a receita ela é tributável no lucro real anual, né? E o Sim. crédito fiscal, ele é concedido sobre as receitas de subvenção e a legislação, ela realmente não traz um detalhamento. Uhum. Mas se você vai fazer o crédito mensal ou se você vai fazer o crédito anual. Eu entendo particularmente que você possa fazer o mensal a partir do momento que você tem habilitação para isso. Uhum. Tá? Mas aí qual seria a contrapartida? Eu levaria isso para o meu ativo, né? Como crédito fiscal. Vai ser receita, só que não vai ser tributada. A receita em decorrência do crédito fiscal não é tributada. Sim, entendi. E deve ficar numa conta ali abaixo da subvenção, né? Sim. Talvez. Sim, Tá. sim. Tá bom, Dessa depois forma. Porque tá. isso fica bem claro lá, né? Que a conta é o reconhecimento, o impacto no resultado em decorrência do crédito fiscal não é tributado. Tá ótimo, obrigada. Pois não, Natiele. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Pegando o gancho da Tatiana, esse ato concessivo, vou te dar um exemplo, né, que surgiu muito de produtos com redução de base, né, em alguns estados. A legislação atual, eu vou precisar, como contribuinte, com base na legislação que se aplica a todos os contribuintes daquele estado, solicitar esse ato concessivo, é isso? Na verdade, o incentivo ele já deveria propiciar isso. Você tem lá no Diário Oficial da União um incentivo fiscal em seu nome. A gente, às vezes, lendo, assim, procurando algum ato legal, a gente se depara, né, lá no Diário Oficial da União ou do Estado, concede à empresa X, PTO, um incentivo fiscal tal. Agora, se for um incentivo fiscal genérico, né, como a Mayra comentou antes, não vai conseguir enquadrar, porque eu não vou ter um ato concessório só para um contribuinte, eu não tenho uma contrapartida. Eu recebo aquele incentivo fiscal e ponto final, não preciso fazer nada. A maioria dos incentivos fiscais estaduais, eles não preveem que você tenha que fazer alguma coisa. É concedido incentivo fiscal para o produto, né? O que aconteceu aí na pandemia, né, por conta aí dos termômetros, aqueles aparelhos todos que eram utilizados aí por hospitais, ganharam isenção de ICMS, ponto. A NCM XPTO tem isenção de ICMS. O contribuinte precisa fazer alguma coisa? Não. Precisa prestar alguma coisa? Não. Não tem contrapartida. Mas nada impede do contribuinte utilizar esse incentivo fiscal, essa redução de base, não, por exemplo, ele vai usar a redução de base, mas isso não é uma subvenção para investimento alcançada antes pela exclusão dos tributos federais e agora pelo crédito fiscal que está sendo instituído, porque não é uma subvenção para investimento, é enquadrado como uma subvenção para custeio, né? A gente abre o leque para uma outra discussão, né? Que é o que eu comentei. As empresas, na maioria das vezes, não reconheciam na contabilidade o imposto que deixou de ser pago, principalmente no que se refere à redução de base de cálculo. Acatava na contabilidade a carga tributária final. Sim. Então, se era 7% a carga tributária final, o ICMS que ia lá para a contabilidade era 7%.
O ICMS sobre vendas, ICMS a recolher, era 7%, a carga tributária final. Não contabilizava 20% para depois lançar a contrapartida de uma subvenção. Então, essa discussão vai vir à tona novamente. Por quê? Porque imagine que eu tenho esses incentivos fiscais do Estado, que eu não tenho contrapartida, tá? Que eu não tenho implantação de empreendimento. Então, não é subvenção para investimento. É uma subvenção para custeio. Então, eu vou ter que contabilizar como subvenção para custeio a diferença dos 13 e tributar? Essa discussão volta, né? Que a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos, né? Que a gente só tem ainda a lei, a instrução normativa que deu o regramento da habilitação para poder entender, porque o parecer normativo 112, ele distingue subvenção para custeio e subvenção para investimento, né? Só que a norma contábil, o CPC 07, ele dá ênfase na subvenção para investimento. Ele dá ênfase na subvenção para investimento. Sim, mas o que eu digo é, a partir do momento que eu utilizar esse incentivo que eu recebi do Estado, independente de ser direcionado somente para mim como contribuinte, né, mas de uma forma genérica, se eu utilizar isso para uma possível implementação, eu entendo que eu possa classificar como subvenção para investimento. Desde que você também tenha aí contraprestações, né, que você tem que cumprir determinadas obrigações junto ao o poder concedente, lá, o ente federativo, para você continuar usufruindo. Você tem que ver. É o passo a passo mesmo. Primeiro, eu preciso definir se é um projeto de expansão ou implantação. Né? Passei o fluxo. Tá, se eu tenho uma contraprestação, eu tenho uma via de mão dupla, isso cumprir obrigações ali para continuar usufruindo? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Certo, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vou colocar aqui no chat o link do curso que a gente está começando amanhã, que é o curso sobre preços de transferência, né? Que é o assunto aí do ano 2024. E estou colocando aqui para você também, eu já tinha colocado no grupo, não sei se todo mundo viu, um cupomzinho aí de 10% de desconto, né? O curso começa amanhã às 18 horas, até às 15 horas vocês conseguem fazer a inscrição, né? De um tema aí bastante importante para esse ano calendário, para as empresas que possuem aí operações internacionais com outras empresas do grupo, ou transacionam aí operações, tem transações com paraísos fiscais, tá? Estou colocando aqui, é um cupom exclusivo aí para vocês que vêm acompanhando, né, o Tex lá no grupo do WhatsApp, e coloquei no início da aula o link de todas as redes sociais, inclusive do YouTube, né, caso vocês tenham aí colegas que não puderam participar desse aulão, em breve esse aulão estará disponível lá no canal do YouTube, tá bem? No mais, aqui agradeço a participação de vocês mais uma vez aqui no nosso aulão e aguardo vocês aí no próximo mês. Se quiserem sugerir, podem sugerir temas, né? Que esse tema ele foi originado de um aluno no último aulão aí que nós realizamos, tá bom? Obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigada, Márcia.